Mais uma aula não presencial de língua portuguesa e hoje nós vamos entrar no último tópico de introdução à semântica. E ele não é menos importante do que os outros. O tópico de hoje é versificação, que é a questão do estudo, né, da maneira de fazer verso, as técnicas que envolvem a poesia. Versificação tem a ver com tudo que envolve a poesia. Eu penso até que vocês devem trabalhar esse tópico também em literatura, até porque a literatura e a gramática e a redação faz parte, né, fazem parte de uma disciplina só, que é língua portuguesa. É só porque na nossa escola nós não chamamos língua portuguesa, nós dividimos em três disciplinas. Dependendo da escola onde você fosse estudar, iria chamar apenas língua portuguesa. E aí, de vez em quando, você teria uma aula de literatura, de vez em quando, uma aula de gramática, de vez em quando, uma aula de redação. A nossa escola, para ficar tudo realmente bem organizadinho, a gente separa em três disciplinas: gramática de língua portuguesa, redação da língua portuguesa e literatura da língua portuguesa. E então é como se nós tivéssemos três disciplinas, mas de verdade é só uma. Então muita coisa que você vai estudar em literatura, você estuda também em gramática, porque em gramática nós vamos interpretar poesia. Então a gente precisa dessa semântica da, da metrificação e da versificação. Em literatura, vocês vão estudar autores que escrevem poesia, então vão precisar também da teoria da versificação. E por aí vai, então. Nós vamos estudar aqui em gramática e você vai estudar lá em literatura. E depois a gente junta tudo para melhorar a nossa capacidade de interpretação. Eu acho até muito bom você estudar a mesma matéria com outro professor da mesma escola, porque são meio que pontos de vista, né, interpretações diferentes do mesmo tópico. Isso é muito bom para você. Porque nós, seres humanos, nós somos, de certa forma, seres meio que agem a partir de um banco de dados. Então, quanto mais esse banco de dados for rico, mais capacidade de dialogar com esse banco de dados você vai ter e mais você vai tirar o seu próprio aprendizado de tudo isso. A versificação, gente, ela é muito necessária na semântica, porque, por exemplo, como que eu vou ler adequadamente, interpretar adequadamente um texto em poesia, se eu ler como eu leio os outros textos? Ele é um tipo de... A poesia, eu até costumo dizer que é uma linguagem dentro da linguagem. Tanto que um poema que fala da arte de fazer poesia, a gente diz que é um poema metalinguístico. Ou seja, a poesia é uma das linguagens humanas. A gente pegou a palavra, a língua portuguesa, o idioma, porque não precisa ser só em língua portuguesa. A gente pegou o idioma e transformou isso em um tipo de linguagem para escrever determinados tipos de texto. Todas as técnicas que a gente estuda em versificação, a gente estuda uma coisa que no passado era usado para memorizar mais fácil. Como não existia ainda língua escrita, por exemplo, em língua portuguesa, na época do trovadorismo, a gente não tinha língua escrita, aquela época das cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de maldizer, vocês não tinham a língua escrita. Então a pessoa que produzia aquelas cantigas, ela precisava de técnicas para poder ficar mais fácil memorizar aquilo tudo. E ficar mais fácil também declamar e cantar esses textos para as outras pessoas. Então, foram desenvolvidas ao longo dos tempos técnicas para facilitar isso. É por isso que escrevem através de verso, é por isso que separam esses versos em pequenos grupos que a gente chama de estrofe. É por isso que os versos têm determinado tamanho, né, para gerar determinada musicalidade, gerar ritmo. É por isso que o verso ele segue uma contagem de sílabas, que não é a mesma da gramática. Eu até costumo brincar o seguinte: esquece gramática quando vai estudar poesia. Assim como quando vai estudar figura de linguagem, o dicionário não serve para muita coisa, porque a gente tem que pegar as duas realidades ali
e eu tenho que entender a conotação. O denotativo não serve. Eu preciso do conotativo quando estudo figura de linguagem. Então a poesia, ela gira em torno das técnicas de versificação e em torno das figuras de linguagem. Quanto mais figurado é o texto poético, mais rico ele é, mais interpretações ele possibilita. Então, basicamente, nós vamos entrar por aí. E é a nossa última parte desse ano. Aqui, gente, embaixo, vocês estão vendo ali Goiás Enem. É porque quando eu criei esse material, era quando eu trabalhava no cursinho do Goiás Enem, que era ali em parceria com o pessoal da Faculdade Evangélica. Era um cursinho que acontecia aos sábados. Foi em 2018 e primeiro semestre de 2019. Foi mais ou menos isso. Foi uma coisa muito rápida. Aí depois nós mudamos o governo e aí não teve mais. Na verdade me lembro, acho que foi 17 e 18. Em 2019 eu acho que nem teve. Foi 2017 e 2018. E nesses 2 anos a gente tinha esse cursinho. E então por isso, não preocupe com a logomarcazinha aqui, tá? Não preocupe com ela. É só para realmente a gente aproveitar esse material, porque ficou muito bom. Eu fiz um resuminho muito legal aqui. Se você quiser transformar esse resumo nos mapas cerebrais, coloca daquele jeito. Coloca no centro de uma folha a palavra versificação e vai puxando os links com as definições e etc. Ó. No livro de vocês tem? Quase tudo tem no livro de vocês. Pouca coisa que nós vamos trabalhar aqui que não tem no livro. Então, versificação pode ser chamado de metrificação? Pode, é a métrica. Quando disser que um texto de poesia não tem métrica, geralmente esse tipo de texto a gente faz em letra de música. A letra de música também, ela emprega essas técnicas, porque tem que ser uma letra com bom ritmo, fácil de ser cantada, fácil de ser memorizada também. As técnicas da poesia, elas são usadas basicamente na música. Porque hoje nós temos... Eu falo a verdade, é difícil encontrar alguém ainda que vai parar para ler um livro de poesia. A gente lê uma aqui, outra ali, às vezes na rede social, as menores, né? Hoje não está muito comum também os textos muito grandes. Eu mesmo eu praticamente desisti de escrever poesia muito grande. Na minha página do Instagram, eu coloco geralmente textos pequenos agora, porque é o que o pessoal gosta. O pessoal não tem muito tempo, eles não têm muita paciência para ler poesia muito grande. Então a poesia, basicamente, hoje ela está na música. Na música não tem jeito, todo mundo gosta de música, então, de certa forma, todo mundo consome poesia. Cláudio, mas eu odeio poesia. Não, mas você gosta de música. A música, seja o estilo que você gostar, seja rock, seja rap, seja reggae, seja música sertaneja universitária, seja jazz, blues, não importa. A música, ela trabalha com as técnicas da metrificação e da poesia. Então, tudo isso é o que a gente chama de versificação. O estudo das rimas, o estudo do ritmo, o estudo das contagens de sílabas poéticas. E aqui, ó, nós temos então conceitos básicos que cada verso é a linha, cada linha do poema é um verso. Aqui está dizendo que cada unidade construtiva, ritmo, não fica muito boa essa definição. Anota no seu aí que verso é cada linha. Ou se você não vai esquecer, nem precisa anotar. Mas verso, cada linha. Eu tenho uma letra de música, eu tenho um poema, cada linha é um verso. A métrica é a quantidade de sílabas de cada verso, que é diferente das sílabas gramaticais. Esquece a gramática. Métrica ou escansão, dependendo do livro, vai chamar escansão. Anota, escansão. É a mesma coisa, olha. A quantidade de sílabas é a métrica ou escansão. É a mesma coisa, escansão e métrica. Estrofe, cada grupinho de verso. Tem nem como errar estrofe. Verso é cada linha, estrofe, cada grupo de versos. E tem ali um pequeno espaço separando esses grupos. Não importa o tamanho desse grupo. Pode ser uma linha, um verso. Um verso, se ele está separado dos outros, ele é uma mini estrofe. Não importa o tamanho também desse verso. O verso pode ter de uma sílaba até infinitas, em tese.
não é muito normal. Geralmente a gente, quando vai fazer poesia, quando vai empregar métrica, a gente faz o verso de uma sílaba, é, inclusive a contagem, a gente faz de uma até ali por volta de umas 12. Até 12 tem nome. O verso de uma sílaba até 12, ele recebe nome. A partir de 13, a gente chama de verso bárbaro, e aí não tem nome mais. E em tese, então, pode ser de qualquer tamanho, pode ser com 20 sílabas, 30. A partir de 13, a gente não conta mais, a gente conta só até 12. Não é que não conta mais, desculpe. A partir de 13 não tem nome. Contar você pode contar, só não tem nome. De 1 até 12, ganha nome bonitinho. E importante, o jeito de contar. Quando a gente vai contar, como eu disse, a gente não conta como na gramática. A gente não conta como na gramática. Tem um fenômeno que é esse aqui, ó, chamado de elisão. Elisão, eu nem importo se você vai aprender ou não esse nome, mas se aprender é legal. Não importa muito o nome, mas a elisão é aquela questão, ó, de eu juntar vogal com vogal. Isso aqui já faz diminuir a quantidade de sílabas. Ó, aqui eu tenho carinho e, junta. Então, Cláudio, mas toda vez que tem vogal com vogal, junta? Nem toda vez. A gente geralmente junta quando essa vogal com vogal, ela é, de certa forma, fraca. Lá na frente eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, vogal com vogal, a gente junta. Vou dizer agorinha quando que junta, quando que não junta. Aqui, por exemplo, nós temos também as rimas. Antes de mostrar como que conta as sílabas, anote aí as rimas. Rima, vocês lembram que é aquela parte, ó, final aqui, né? A partezinha final que coincide, os finais que coincidem. Então eu tenho uma estrofe, eu tenho 2, 3, eu tenho 4 estrofes aqui. A primeira estrofe tem 4 versos, a segunda tem 4, 3, 3. É um tipo específico de texto, que é o chamado soneto. Mas aí as rimas, elas podem ser, olha, cruzadas. Quando que ela é cruzada? Ah, Cláudio, mas como que eu conto as rimas? Contar a rima é muito fácil. Você pega o primeiro final, que é o ura. Olha, o ura. Na frente aqui você coloca um A. Pode usar letras maiúsculas, fica melhor. Coloca um A maiúsculo. O outro final, que é o ão, o são aqui, nem é o são, porque aqui ele muda para R, é o ão. O outro final é o ão. Então você coloca B. Ó, o primeiro final que você encontrou, coloca A, é o ura. O segundo final é o ão, coloca B. O próximo verso tem final ura. Olha, se você marcou A, agora vai marcar A de novo. O ão é B, marca B. O ura é A, o ão é B. Se tivesse um final aqui diferente, por exemplo, aqui o ido, marca C. O erer, marca D. Aí tem de novo lá o ido, marca de novo C. E por aí vai. Você vai marcando de acordo com os finais. Apareceu um igual, é aquela letra de novo. Depois que você marcou as letras bonitinhas, como está aqui, e se fosse numa prova, se ela perguntasse os tipos de rima. Se numa prova perguntasse o tipo de rima, você faria essa marcação e depois daria o nome. Olha só, você viu que o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Viu aqui que eles estão se cruzando? Ó? Olha, eu passo aqui um traço, eu passo outro traço aqui e eu tenho então a chamada rima cruzada mesmo. Cláudio, mas eu vi em um livro chamando de alternada. É sim, cruzada ou alternada. Pode chamar dos dois jeitos. Então, quando eu tenho AB, AB, esse estilo AB, AB, eu tenho cruzada. Cláudio, mas se fosse DC, DC? Mesma coisa. Em qualquer lugar que se cruzar, a rima é cruzada. Igual aqui eu tenho, ó. Eu tenho CD, CD, ó. CD, CD, CD. Tá cruzando, olha. Passa esse traço, olha. Vê o círculo, vê o verde, vê o azul. Você viu que tem o cruzamento deles aqui, ó, a alternância. Vai alternando de A para B, de B para A,
de C para D, de D para C. Rima cruzada ou alternada. A próxima rima, olha, eu tenho ada, no segundo eu tenho ando, no terceiro eu tenho ando e no quarto eu tenho ada de novo. Então no ada eu marco A, no ando eu marco B, o outro é ando de novo, então tem que ser B. E o outro aqui é ada. Resultado, se você fizer aquele esquema, ó, se passar um traço aqui do B para B e do A para A, olha como ficou. A gente chama isso de intercalado, ou também chamado oposta. É a rima intercalada ou oposta. Sempre que tiver esse padrão, ó. Sempre que tiver esse padrão, a gente diz que ela é intercalada ou oposta, porque eu tenho... É oposta porque, ó, vai AB, depois BA. Ó, é oposta, ó. Vai AB, depois BA. Ela, de certa forma, ela se opõe. Ela se opõe, ó. O primeiro rima lá com o último. Poderia ser, a letra não importa, viu? A letra não importa. Se der esse esquema aqui, ela é intercalada. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Tem mais outra que eu anotei. Aí, às vezes, olha aqui você tem horta, tem ara e tem ara. O horta é A, marcou. O outro é horta de novo, marca A de novo. Aqui é ara, marca B. Aqui de novo é ara, marca B. Aqui de novo, aqui é o eira, marca C, porque já não é ara mais, é eira. Aqui é eira de novo, marca C. Aqui é água, marca D. E ali é água, marca D. E vai marcando, ó. O alfabeto todo, se for preciso. Quando você fizer aquela marcação, você viu que vai ser sempre assim. A, B, B, C, C, D, D, E, F, F. Ou seja, ela é paralela. Essa rima é chamada paralela. As três principais são essas: cruzada, oposta e paralela. São as rimas mais conhecidas. Cláudio, mas ela não poderia ser interna? Isso, a rima... As externas são essas. Né? São externas porque elas ficam aqui nas pontas dos versos. Ó. Quando a rima está aqui na ponta dos versos, ela é chamada externa e ela pode ser oposta, cruzada, paralela. Mas poderia ter uma palavra aqui no meio do verso. Ó. Poderia ter, sei lá, ó, aqui é horta, poderia ter horas mortas. O morta poderia estar aqui, ó, suaves horas mortas, por exemplo. Nas horas mortas, suave, assomava a torre do castelo às portas. Então, se tivesse a palavra morta aqui no meio, a gente chamaria de rima interna. Quando tem uma palavra no meio rimando com o final, por exemplo, uma moça bela me olhava da janela. E esse bela estivesse aqui no meio, rimando com o final, a gente teria uma rima chamada rima interna. Então as rimas podem ser opostas, elas podem ser cruzadas, elas podem ser paralelas e elas podem ser internas. E se não rimar? Cláudio, mas e se não rimar? Se não rimar, a gente diz que os versos são brancos. Não rima, verso branco. Rima no meio com o final, rima interna. Rima os finais. Os finais nós vamos ter daquela forma. Oposta, nós vamos ter a cruzada e nós vamos ter a paralela. Lembrou direitinho as rimas? Basicamente os tipos de rima vão ser esses. Agora sim, as contagens, né? A famosa contagem de sílaba poética. Lembrando, esquece a gramática. Olha, se eu contar aqui, ó, o poeta é um fingidor. Se eu contar gramaticalmente, ó, o poeta é um fingidor. 9 sílabas gramaticais. 9 sílabas gramaticais aqui. Se eu contar esse aqui, ó, finge tão completamente, gramaticalmente, ó, 8 sílabas gramaticais. Se eu contar o outro, que chega a fingir que é dor, 9 sílabas gramaticais. E por aí vai. Só que quando eu vou contar poética, o primeiro, o poeta é um fingidor, só tem 7. Ou seja, 2 se perdem. Quando eu vou contar finge tão completamente, só tem 7. Que chega a fingir que é dor, só tem 7. A dor que deveras sente, só tem 7. O que tinha 9, 8, 9, 8, tudo tem 7. Então, sílaba poética, muito diferente de sílaba gramatical.
Bora aprender como é que é? Vamos. Só existem duas regras. Para fazer a contagem de uma sílaba poética, só existem duas maneiras. Duas maneiras. Duas regrinhas, não é duas maneiras. Opa, deixa eu falar direito. Deixa eu tomar água. Essa é a falta de água. Existem duas regrinhas apenas. Duas regrinhas. Primeira regra, anota aí. Primeira regra. Você conta só até a última sílaba tônica. Primeira regra, conta até a última sílaba tônica. Vai na última palavra. Para cumprir a primeira regra, você vai na última palavra. Olha, de tudo ao meu amor serei atento. A última palavra é atento. Agora você vai nessa palavra e marca com lápis mesmo. A gente marca aqui embaixo dela com lápis. Tem que marcar para você não esquecer. Marca aqui embaixo dela, onde está a tônica. Cláudio, eu tenho dificuldade em descobrir a tônica. Faz aquele joguinho, né, que as professoras ensinavam pra gente. Chama a palavra, ó, atento. A sílaba tônica é a mais forte, ou também pode ser vista como aquela que alonga um pouquinho mais da pronúncia. Só não pode pronunciar a palavra de uma maneira diferente. Você não pode falar atentó. Professor, atentó é o tó? Não, mas a palavra não é atentó. A palavra é atento. Você vai pronunciar ela de maneira como se estivesse chamando. Pensa que essa palavra é uma pessoa e chama ela, ó, atento. Atento. Tem que falar a palavra do jeito que ela é. E aí você vai ouvir que o tem é a mais forte. Marca ela. O que está depois da tônica, o que está depois dessa sílaba forte, se não quiser falar tônica, se não quiser falar átona, fala forte e fraca. Tônica é forte, átona é fraca. As palavras da língua portuguesa só tem uma sílaba forte. Então, marquei a forte. As pretinhas que sobraram aqui, ó, são as fracas, são as átonas. O que estiver depois da tônica, descarta. Essa é a primeira regra. Eu marco a última sílaba tônica e descarto o que estiver depois dela. Se quiser até colocar um parêntese assim, ó, pode colocar um parêntese, ó. Olha aqui embaixo, ó. Coloca um parêntese. Marque embaixo da tônica e coloca aqui um parêntese. Certinho? Marcou? Colocou o parêntese? Ou seja, o que estiver no parêntese não conta. Cláudio, mas sempre vai descartar? Nem sempre, se fosse a palavra sofá. Sofá, a tônica já é o Fá, então não tem nada para descartar depois. Vai depender daquela questão do oxítona, do paroxítona e do proparoxítona. Uma palavra oxítona, aquela que tem a tônica na última sílaba, não descarta nada, eu conto até o final. Uma palavra paroxítona, igual casa, igual a palavra atento, vai sobrar uma, porque tem uma sílaba fraca, átona, né, fraquinha, depois da tônica. Descarto ela. E as proparoxítonas sobrarão duas. E aí vai descartar duas. Então vai ter três formas aí. Mas sempre conta só até a tônica. Primeira regrinha. Segunda regrinha. Marque todas as tônicas do verso. Qual que é a tônica de tudo? É claro que é o tu, ó. Tudo é o tu. O meu é um monossílabo, é uma palavra de uma sílaba só e ela já é tônica por natureza. Os monossílabos tônicos, você já marca ele. Aqueles monossílabos mais fortes. Tem poucos monossílabos, né, que são átonos. É aquele o me, o te, o lo, o lá. São os famosos pronomes átonos. A maioria dos monossílabos são tônicos. Poucos são átonos. Esse aqui é tônico. Amor. Olha, amor. A tônica é humor. Serei. Urei é o tônico. Ó. Marcou. Então, segunda regrinha é essa. E nessa segunda regrinha, nós vamos cumprir isso aqui. Ó. Aí depois que você marcou, nós vamos já olhar aqui. Ó. Viu que aqui é átono, fraco com fraco? Vamos falar fraco com fraco, forte com forte. Esquece esse negócio de átono e tônico. Fraco com fraco, forte com forte. Então, quando for fraco com fraco, nós vamos juntar as vogais. Nós vamos olhar a palavra terminada com vogal. Só serve essa regra em palavra, ela só é aplicada em palavra terminada em vogal e começada com vogal. Ó, tem vogal terminando, tem vogal começando a outra. Tem vogal terminando, tem começando a outra. Tem vogal terminando, tem começando a outra. Só que nem sempre nós vamos juntar. Tem aluno que estuda essa matéria e ele
memoriza que sempre vai juntar vogal com vogal. Não, eu só vou juntar na mesma sílaba, e essa é a segunda regra, eu vou juntar na mesma sílaba toda vez que tiver terminando em vogal e começando em vogal, só que fraca com fraca. Olha aqui é forte porque é tônica, forte com fraca não junta, forte com fraca não junta, então só vou juntar esse aqui, ó. Essa eu vou juntar. Depois que juntou, passa um tracinho assim, ó, com o seu lápis, ó, você passa um tracinho, né, que você vai juntar, para você não esquecer. Marca com parênteses o que está depois da tônica, marca sim com um traço a vogal com vogal que você vai juntar. As que você não vai juntar, ó, você não marca. E aí passa um traço. Claro, tem que passar essa barra? Tem. Passa uma barra separando cada sílaba. Ó. Separa o di, separa o tu. O dó e o au vai juntar, então vai ficar num espaço só. Separa o meu, separa o a, separa o mor, separa o si, separa o rei, separa o a e separa o tem. O TO não precisa porque ele vai ficar de fora lá. E aí numera, ó, 1, 2, 3, 4 e deu 10 sílabas. Olha, se fosse contar gramaticalmente eram 12, mas eu perdi uma que é o tó e eu perdi uma na hora que eu juntei essas aqui, ó. E aí caiu para 10, tá? Cláudio, mas e como é que eu faço? Se for uma estrofe, gente, eu aconselho você contar a estrofe inteira. Por exemplo, se fosse aqui, ó, se a gente pegasse dessas aqui, por exemplo, não, aqui tá uma estrofe muito pequena, aqui uma estrofe maiorzinha. Se perguntar quantos versos tem a primeira estrofe, conta pelo menos uns 3. Se perguntar quantos versos tem o poema, conta pelo menos uma estrofe. Não conta só um verso, não, porque pode não ter uma tendência, não pode ser, talvez não é fixo. Talvez não é fixo, então nem sempre você vai poder contar só um verso, então nem sempre. E é isso, regrinha simples então, conta até a última forte e presta atenção no vogal com vogal. Palavras que terminam em vogal, palavras que começam em vogal. Fraca com fraca você junta, forte com fraca você não junta. E tem uma outra maneira, só para fechar aqui, tem uma outra maneira que dá para contar também, dependendo da prova ali, se o professor não pediu para você marcar no texto, for só uma questão ali de marcar e tá perguntando quantas sílabas tem o verso, você pode contar no dedo também. Contar no dedo. Se você pegar ritmado o verso, ritmado, tem que seguir o ritmo, sem forçar. Por exemplo, esse, ó, de, tu, você vai falando cada sílaba e marcando no dedo, ó, de, tu, dal. Esse D, esse dal, ó, é por isso que ele junta, porque como é fraco com fraco, na hora da leitura, o ouvido nem vê, nem ouve, o ouvido nem capta. Mas a gente, olha, fala, ó, de tudo ao meu amor serei atento. De tudo ao meu amor. Olha, eu falo dal, você nem escuta que eu falei dal, mas eu falo, ó, de tudo ao meu amor serei atento. E aí no dedo dá pra contar, ó, de tu, dal, meu amor serei tem. O tó não conta porque ele tá depois da tônica. Quem tá depois da tônica roda. Então, ó, dá certo com qualquer verso? Dá certo com qualquer verso. Vamos pegar um outro aqui, ó. Pegar um outro aqui, ó, esse aqui que nós fizemos, ó. Ó, o poeta, ó, o poeta é um fingidor, ó. O poeta é um fingidor. Então fica, ó, o poeta. A gente não fala o poeta é. Não. O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor. Então fica, ó, o poeta é um fingidor. Ó, 7, ó. O poeta é um fingidor. Ó, o poeta é um fingidor. 7, tá vendo? Porque o tá junta com o é. O tá junta com o é. E aqui também junto, ó. O poeta é um fingidor. O poé não fica assim, o poeta. Não. O poeta é um fingidor. É como você lê. Só que aí você vai marcando no dedo, de maneira bem ritmada, como que você lê. Bom, basicamente
É isso aí, nós vamos fazer depois uma segunda parte da aula, falando um pouquinho de poesia visual, essas coisas. Mas basicão é isso, a versificação, ela basicamente é isso. Espero que vocês não tenham se confundido muito. Se tem alguma parte que você não entendeu, a parte das rimas, a parte de contar sílabas, e aí tamanho de verso, como que você dá nome? O verso, o nome dele é dado pelo tamanho dele. Se o verso tem é, 5 sílabas, opa, pentassílabo. Parece aqueles títulos de futebol. A gente pega aqueles prefixos, né, de penta, tetra mesmo, hexa. Ó, um verso de 6 sílabas, hexassílabo. Um verso de 10 vai ser deca, ó, o deca, que é o prefixo de deca campeão, deca sílabo. Sempre fala o prefixo e coloca sílabo no final. Se fosse o de 12, dodecassílabo. De 13 em diante, como eu disse, não tem nome, só tem nome até 12. Então ele vai ser monossílabo, só um. Aí vai ser dissílabo, de 2. Né? Tetrassílabo, de 4. Pentassílabo, de 5. Hexassílabos. Aí o de 7 é o hepta. Heptassílabo. O de 8, octa. Opa, octassílabo. O de 9 é o nona. Nonassílabo. E aí o de 11, eneassílabo. 12, dodecassílabo. Aí o de 12, anota aí que o de 12 pode ser chamado também de alexandrino. O de 12 pode ser chamado também de alexandrino. E o nome é assim. As estrofes também, tá? O nome das estrofes é de acordo com a quantidade de versos que elas têm. De acordo aqui, por exemplo, eu tenho uma estrofe, ó, em forma de quarteto. Então vai ser mais ou menos. No livro de vocês tem detalhadamente o nome das estrofes, tá? Mas olha, 4 versos, quarteto, 3 versos, terceto, 5 versos, quinteto, e por aí vai, tá? É pela quantidade de versos, elas recebem o nome, certinho? E esse aqui, anota só a última coisa dessa aula, nem vou passar atividade nessa aula, porque a aula ficou um pouco grande. Anota que esse poema aqui é do estilo soneto. Coloca poema de forma fixa. Cláudio, o que é um poema de forma fixa? Eu poderia perguntar para vocês numa prova. Explique o que é um poema de forma fixa. Anote então, poema de forma fixa. É aquele poema que, para escrevê-lo, ele sempre vai ser daquele jeito. Esse aqui, por exemplo, é um poema de forma fixa chamado soneto. Soneto. Só vai ser soneto se tiver essa forma. Ele vai ter 2 estrofes com 4 versos, quer dizer, 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos, 2 tercetos. E ele sempre vai ter 14 versos. Um soneto é um tipo de poema de forma fixa, que ele tem 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. As rimas deles sempre vão ser seguindo os 3 padrões. Ou ela vai ser alternada, ou ela vai ser cruzada, ou vai ser oposta. Soneto é de forma muito fixa e sempre com versos de 10 sílabas, sempre com decassílabos. Se fez soneto com verso menor que decassílabo, não é soneto. Claro, mas continua sendo um poema? Continua sendo um poema, mas não é mais soneto. Certinho? É isso. Nossa aula, ela foi compridinha, mas não vou passar a atividade, tá? Só para vocês assistirem direitinho, anotar. Próxima aula a gente faz atividade, tá bom? Bons estudos para vocês. Dúvidas, pode mandar para mim. Maior carinho em responder, tá bom? Até mais para você e até mais.